Fala galera, beleza? Aqui é o professor Matheus Dariva do canal Dariva Bem. E este é o primeiro vídeo da série Super Famílias do Revit. Nessa série de vídeos estarei mostrando a vocês algumas famílias concebidas em alto nível de desenvolvimento para serem aplicadas em seus projetos, famílias bem legais e completas. E hoje estarei mostrando a vocês essas famílias de um sistema de tratamento de esgoto individual, uma família de fossa séptica biodigestora, uma família de filtro anaeróbio e uma família de sumidouro. Se trata de um sistema composto por produtos que são facilmente encontrados em lojas de materiais de construção, ou seja, anéis de concreto, tampas de concreto, tubos e conexões em PVC e brita, simplesmente isso. É um sistema barato, simples, de fácil implantação e comprovadamente eficaz, segundo estudos feitos pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, qual seria a aplicação dessas famílias? Em que projeto devemos utilizá-las? Você deve implantar esse sistema em projetos hidrossanitários de imóveis onde não há rede coletora de esgoto, ou seja, casas, chácaras, fazendas, povoados rurais que não são atendidos por um sistema de esgoto sanitário. Então vamos lá. Vamos ver do que essas famílias são capazes. Vamos fazer alguns testes com elas. Para isso, eu abri aqui um novo projeto, chamado Projeto Teste. Aqui eu carreguei as famílias de fossa, filtro e sumidouro e coloquei elas em um piso. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que essas famílias são independentes, ou seja, elas são individuais. Por exemplo, se eu chegar aqui em Sistemas, Conexões Hidráulicas, eu posso simplesmente selecionar aqui qualquer fossa e colocar aqui. Posso selecionar um filtro também e colocar aqui. Ou seja, eu posso colocar em meu projeto quantas fossas, quantos filtros e quantos sumidouros eu quiser. Outra coisa bem legal é que essas famílias estão configuradas em tipos relacionados aos diâmetros comerciais de anéis de concreto. Ou seja, se eu venho aqui na fossa séptica e eu analisar os tipos que eu posso utilizar em meu projeto, vou ver que ele varia de diâmetro 1000 mm até 3000 mm. Da onde isso foi tirado? Foi tirado daqui. Essa é uma tabela de um fornecedor de anéis de concreto. No caso, estamos falando de uma tabela de anéis de concreto liso. Podemos ver aqui os diâmetros comerciais disponibilizados por esse fornecedor, diâmetros que variam de 600 mm até 3000 mm, seguindo esta ordem. Mas, no caso aqui das famílias, o diâmetro se inicia em 1000 mm, porque não faz sentido você usar 800 ou 600 mm de anéis de concreto, porque o volume ficaria muito pequeno, ainda mais que essa família está configurada de modo a usar apenas 3 anéis de concreto. Outra coisa bem legal dessas famílias são os parâmetros que estão estabelecidos a elas. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma caixa de corte para ficar com uma melhor visibilidade. Eu vou selecionar aqui os 3 elementos e apertar BX. Dessa forma eu consigo visualizar eles em perspectiva. Agora eu vou ajustar a caixa de corte. Vou selecionar ela e simplesmente configurá-la de forma que eu consiga cortar as famílias e visualizá-las internamente. Agora eu posso selecionar esses elementos e apertar HH. Com isso eu consigo visualizar melhor minhas famílias internamente. Olha que bacana. Então vamos analisar um pouco das possibilidades dessas famílias. Vou selecionar aqui o filtro e analisar os parâmetros atribuídos a ele. Olha só, temos a altura de entrada, no qual é configurável, eu posso alterar isso aqui. A altura de saída, que está relacionado com a altura de entrada, e o volume útil. Olha só, a altura de entrada, a qualquer momento eu posso chegar aqui e colocar 1 metro, por exemplo. Ele vai atualizar. E olha só que bacana. À medida que você altera a altura de entrada, a camada de brita também altera e a altura de saída também. Essa família foi configurada de modo que a altura de saída é 20 centímetros menor que a altura de entrada, pelo menos do filtro. Já da fossa, a altura de saída está 10 centímetros
abaixo da altura de entrada. Se eu colocar aqui 0,9, olha só, a altura de saída fica 0,8. É interessante a gente observar também que o volume útil também está relacionado com essa altura de entrada. Olha só, vou alterar aqui para 1,2 de novo. O volume útil aumentou. Esse volume útil, ele é o quê? Ele é a altura de saída vezes a área interna da fossa. Ou seja, se alterar o tipo da fossa também, aumentando o seu diâmetro interno, olha só, vamos escolher uma de 2.000 de diâmetro. O volume também será alterado. E olha só, se eu fizer o mesmo com um filtro. Vamos pegar o filtro e colocar um diâmetro de 2.000. Olha o que apareceu aqui. Apareceu um anel de apoio. É um anel de 600 milímetros de diâmetro. Ele aparece automaticamente como apoio para essa laje perfurada aqui que sustenta essa camada de brita. Esse anel foi configurado de modo que ele apareça a partir do diâmetro de 2.000, que fica um vão muito grande ali, então é interessante colocar um anel de apoio para que essa laje não ceda. Se eu colocar 1.500, por exemplo, ele some novamente. Vamos analisar agora como é que se dá a identificação desses elementos. Eu vou pegar aqui e vou salvar essa vista. Dar um nome qualquer a ela. E eu venho aqui em anotar. A partir daqui eu venho em identificar por categoria. Pronto. Vamos lá. Vamos colocar uma escala menor aqui. 1 para 20. E olha, eu posso colocar aqui, ó, um identificador do sumidouro, do filtro e da fossa. E olha que bacana, além de a gente colocar o nome de cada uma das famílias, podemos também colocar o nome de cada um dos elementos que compõem essa família. Olha, por exemplo, aqui. Anel de concreto liso 2.00 com fundo. Quando aparece dessa forma, basta a gente apertar Tab no elemento que a gente quer nomear e pronto, aparece aqui o identificador. Anel de concreto liso 2.00. Esperar carregar, às vezes acontece isso. E olha só na tampa, apertou o Tab, coloca o identificador na tampa também, tampa circular com inspeção quadrada. A mesma coisa para o filtro. Se a gente chega aqui, ó, nessa camada de brita e aperta Tab, aparece camada de brita número 4. Se a gente chega aqui nesse tubo perfurado e aperta Tab, aparece aqui tubo PVC série normal DN100 perfurado. E assim a gente consegue colocar identificador em todos os elementos dessas famílias. Como o vídeo está ficando meio longo, eu vou abrir um projeto pronto no qual utilizei essas famílias. Aqui está. Olha só como você pode identificar todos os elementos. Vou entrar nessa vista e a partir do momento que você pega aqui alguma das famílias e altera o seu tipo, vamos colocar de 2.000, só para dar um exemplo. A partir do momento que você altera o tipo da família, olha só, todos os identificadores serão alterados também, de acordo com o tipo que você colocou. Claro que ficou meio bagunçado, depois você tem que ajustar isso, mas olha só, aqui virou anel de concreto liso de 2.000. Aqui anel liso de 2.000 também. E olha só, que apareceu aqui. Apareceu o apoio. Se eu quiser também nomear ele, o detalhamento, eu chego aqui em identificar, aperto Tab e aparece aqui, ó. Olha que bacana. Anel de concreto liso 60, diâmetro 600 mm. Bacana, não é? E não para por aqui.
Essa família, à medida que você vai implementando ela em seu projeto, você vai gerando o kit do sistema de tratamento de esgoto individual, fossa, filtro, sumidouro. Esse kit são os materiais necessários para a construção desse sistema que você aplicou em seu projeto. Olha só, tem todos os anéis de concretos que foram utilizados para a implantação desse sistema de tratamento de esgoto. Você tem aqui as conexões, os tubos que serão utilizados para a construção desse sistema. Você tem até a camada de brita. E além do mais, você tem também dados a respeito das dimensões do seu sistema de tratamento de esgoto individual. Você tem aqui a descrição do filtro, da fossa, do sumidouro, a função, o diâmetro externo dos anéis que foram aplicados a elas, o diâmetro interno e o volume útil de cada uma dessas famílias. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar o joinha. Se inscreva no canal também. Vou postar muitos vídeos com dicas e cursos de Revit. Muito obrigado para você que ficou até aqui. E se tem interesse em adquirir as famílias, pode entrar em contato comigo. Vou deixar na descrição desse vídeo o link das minhas redes sociais. Até mais, pessoal!